Amém, irmãos? Creia que nós venhamos de estar sempre atentos e alerta para aquilo que o Senhor está preparando para nós, amém? Quero neste momento orar pela palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, através da palavra, assim como o Senhor falou comigo, ó Deus, nesses dias, lendo as Tuas Escrituras, Pai. Ó Deus, o que o Senhor vem ensinar a cada um de nós, Pai, segundo a Tua vontade, que nós venhamos estar atento àquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Usa, ó Deus, a minha boca, Senhor. Espírito Santo, eis-me aqui. Usa-me a mim, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amados irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículos 5 ao 12. O tema da mensagem de hoje é corações endurecidos. Corações endurecidos. Vocês sabiam que é possível estarmos na igreja, caminhar com Jesus, crer em Jesus, ver os milagres de Jesus, e mesmo assim ainda estar com o coração endurecido? Pois é possível, e muitas vezes nós estamos assim e não percebemos. Nós vamos ver que os próprios apóstolos de Jesus estavam com os corações endurecidos, mesmo andando lado a lado com Jesus, mesmo vendo milagres extraordinários de Jesus, estavam com seus corações endurecidos. Mateus 16, do 5 ao 12. Amém? Todos acharam? Amém? Vou falar igual crente, né? Quem achou, diga amém. Não é? Quem não achou, diga misericórdia. Mateus 16, do 5 ao 12. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eu estou lendo na versão da NVI, tá? E eles discutiam entre si, dizendo: é porque nós não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Quero que os irmãos abram comigo no livro de Marcos, capítulo 8, que fala a mesma história, só que com algumas diferencinhas. Marcos 8, 14. E por que Jesus estava falando para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus? Porque bem antes
de Jesus ali interrogar os apóstolos, os religiosos estavam tentando Jesus. Se a gente vê no versículo 11, diz assim, Marcos 8:11 em diante: os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Aí, a mesma história do fermento dos fariseus, e no caso aqui de Marcos fala o fermento dos fariseus e de Herodes. Vocês vão entender por quê. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Jesus está perguntando: como é que vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Eles caminham com Jesus, olha a cena. Jesus reúne uma multidão de cerca de 5.000 homens, na primeira multiplicação dos pães e peixes. Eles não tinham nada. Jesus fala: alimenta esse povo, pois tenho compaixão deles. Aí os discípulos: Senhor, nós não temos nada. Jesus vê se vocês acham alguma coisa. Eles acharam 5 pães e alguns peixes. Jesus eleva esses pães e peixes aos céus e multiplica para 5.000 homens. Isso a gente está falando só de homens. Imagine a quantidade de mulheres e crianças. De 5 pães, Jesus alimenta uma multidão. Isso é extraordinário. É da mesma forma quando Deus faz multiplicar a farinha e o azeite na botija da viúva, com o profeta. Deus faz surgir do nada o tudo. Esse é o mesmo Deus que encheu a vasilha de farinha e azeite, é o mesmo Deus que pega 5 pães e multiplica para 5.000 homens. E os apóstolos viram aquilo. Vocês conseguem perceber o negócio dele? Pensa: estou com sede, eu só tenho este copo de água pela metade. Jesus, enche o copo de água, porque eu creio que o Senhor pode. Você vai bebendo água e a água não acaba, não some. Isso é extraordinário. Mas os apóstolos eles não estavam entendendo. E olha só isso aqui, para vocês verem como eles não estavam entendendo. Em Marcos capítulo 6, do versículo 45 e diante, tem aquela passagem que Jesus anda sobre as águas. Prestem atenção. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo isso logo depois da multiplicação dos pães e peixes. Tendo-as despedido, subiu a um monte para orar. Jesus se afasta e os apóstolos, seus discípulos, vão para mar adentro, né? Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada. Jesus estava de longe olhando o barquinho lá, sofrendo com as ventanias. Aí Jesus falou: vou lá ajudar, né? Levantou e foi andando sobre as águas, super normal, né? Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar,
estava lá, já a ponto de passar por eles. Pense, você está no seu barco, daqui a pouco Jesus, o barco está aqui, aí Jesus falou, boa noite, está tudo bem aí? A ponto de passar, 49, quando viram Jesus andando no mar, o texto diz, em outros textos diz que eles não reconheceram Jesus, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados, até eu ficaria, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, calma, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Pensem comigo, acabei de ver pão e peixe sendo multiplicado, agora eu vejo Jesus andando sobre a água, isso é impossível, mas o Deus que faz milagre faz o impossível virar possível. E eles ficaram atônitos, pois não era nem atônito por Jesus estava andando sobre as águas, eles estavam atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. O coração deles estava endurecido. Os apóstolos de Jesus, vendo milagres diariamente, o apóstolo João diz que se fôssemos enumerar os milagres que Jesus fez, faltariam livros para enumerar o tanto de milagre que Jesus, o que nós temos aqui é só uma fração do que Jesus fez. Vamos se colocar agora na pele dos apóstolos, vendo todos esses milagres acontecerem. Jesus, um milagre atrás do outro, é cego vendo, é manco andando, é coxo andando, é surdo ouvindo, é demônio sendo expulso. Agora Jesus multiplica pães e peixes, de 5 pães Jesus multiplica exponencialmente para uma multidão, e você fica ali sem entender o que é isso, o que é aquilo, eu não consigo entender. Imagine o coração dos apóstolos, eu não sei o que é isso, não é normal um negócio desse. Aos olhos da carne, aos nossos olhos carnais, certos milagres de Jesus a gente não consegue entender, e eles estavam atônitos, pois eles não estavam entendendo como poderia 5 pães se tornar uma multidão e ainda sobrar 12 cestos, eu não estou entendendo. Quem é esse homem? Quem é esse homem que pega um pãozinho e transforma ele numa padaria? Quem é esse homem agora que faz os elementos químicos, os elementos atômicos agora se modificarem por ele, para ele andar sobre a água, sobre H2O. Isso na física é meio impossível, porque o nosso peso faz a gente afundar, não é possível, mas o Deus que faz milagres acontecer, faz o possível acontecer, ao ponto de, no outro texto diz, que Pedro olhando Jesus no mar, ele salta do barco e vai na direção de Jesus, e somente 2 pessoas neste mundo andaram sobre as águas, Jesus e Pedro, só que Pedro duvidou e afundou, mesmo Pedro, olha que doideira, eu estou andando sobre as águas, mas aí vem um vento forte, aí você afunda. Mas eu creio que Jesus pega na mão de Pedro e ainda Pedro volta andando. A gente não sabe a distância que ele percorreu. É o Deus que faz milagre acontecer, mas muitas vezes o nosso coração está tão duro que nós não conseguimos compreender o Deus dos milagres. É esse ponto que eu quero falar com os irmãos. Não é um milagre por si. Nosso Deus não é um Deus de coisas. Fazer milagre para Deus é a coisa mais fácil para Ele, porque Ele é o Deus que criou todas as coisas. É Ele que faz do nada surgir tudo. O que é um homem da mão torta voltar à mão normal? O que é uma pessoa que está em uma insanidade mental voltar a ser uma pessoa sã? Para Deus isso não é nada. Mas o que eu quero nesta noite que os irmãos compreendam é não o milagre em si, mas quem está fazendo o milagre. Os apóstolos estavam andando com o Deus de milagres e não estavam compreendendo quem era esse Deus. E como assim, vocês devem estar se perguntando, como eles não compreendiam, eles não sabiam que Jesus era o Cristo? Vocês vão entender que, segundo o texto, parece que não.
Eles não estavam entendendo quem era Jesus ainda, quem é esse Cristo. O coração endurecido, nós estamos caminhando anos com Jesus, mas muitas vezes nós não conseguimos compreender quem é Jesus, quem eu estou seguindo, por que eu estou seguindo. Essa é a pergunta que eu quero fazer aos irmãos essa noite, e que eu quero que você se faça a cada dia. Quem é esse Jesus que eu estou seguindo? É o Deus que só faz milagre? É um curandeiro? É um milagreiro? Ou é o Deus Todo-Poderoso que me deu vida e me deu salvação? Que nessa noite todos os corações endurecidos possam ser amolecidos pelo Senhor, ao ponto de compreender que nós estamos seguindo o Deus vivo e todo-poderoso, aquele que veio para salvar, aquele que era prometido pelos profetas, o Messias e o ungido de Deus, aquele que viria para trazer salvação para todo aquele que nele crê. Esse é o maior milagre que Jesus quer realizar em nossos corações, e já realizou nos nossos, mas quer realizar muito mais, pois ainda há muitos que têm que ser salvos. O maior milagre é a salvação da nossa alma. Era isso que Jesus estava forçando com que os apóstolos pudessem compreender. Vocês ainda não estão entendendo. Cuidado com os ensinos dos fariseus e dos saduceus. Em Marcos ele diz ensino dos fariseus e de Herodes. Por que de Herodes? Porque os saduceus, no judaísmo haviam algumas facções. Os fariseus eram os mais ferrenhos religiosos, que seguiam a lei de cabo a rabo, tanto que colocavam peso acima do que era necessário sobre aqueles que seguiam o judaísmo. Paulo era um fariseu. Os saduceus eram aqueles religiosos que estavam ali lado a lado com a política de Herodes. Eram aqueles, tem bastante crente político por aí, né? Adora fazer toma lá da cá, gosta de, conversinha fiada, coisa de político, né? Brasileiro sabe bem como é que é isso. Jesus fala: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, ou seja, cuidado com os ensinamentos dos religiosos e dos religiosos políticos, pois eles irão levar o crente à perdição. Portanto, é necessário que nós venhamos de atentar somente para o ensino de Jesus, para a sã doutrina dos apóstolos. Por isso é necessário que nós venhamos de ler diariamente as Escrituras, porque como é que nós vamos, por exemplo, montar um carrinho de bebê se nós não lemos o manual? Nós colocaremos as rodas em cima e as ferragens no chão. Ou como é que nós vamos montar uma casa sem ter o croquis de um engenheiro e de um arquiteto? Precisa de um manual para a gente fazer certo, com as medidas. Portanto, como é que nós vamos seguir a Jesus se eu não leio a sua bússola, se eu não leio o manual de vida, que é as Escrituras? Não tem como prosseguir. Como é que eu vou conhecer Jesus? Aqui os apóstolos, é a mesma coisa que os apóstolos estivessem, por exemplo, não lendo as Escrituras. Jesus é a própria palavra. João diz no capítulo 1 da sua carta, dizendo que ele era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ou seja, Jesus é a palavra, aquele que dá vida a essas letras deste livro. Jesus é a palavra. Para eu compreender a palavra, eu preciso ler sobre ele, eu preciso ler o seu ensinamento, eu preciso ler sobre a vida de Jesus e daqueles que seguiram Deus desde o Gênesis ao Apocalipse. Daí sim eu vou poder estar atento aos ensinos e ao fermento dos fariseus e dos saduceus. Senão, seremos presas fáceis para qualquer ladainha que é pregada por aí. Qualquer sutileza, o inimigo ele é sutil, ele vai distorcer a palavra em sutilezas. E se nós não estivermos firmes na palavra, nós estaremos caminhando lado a lado com Jesus, porém com o coração endurecido com ensinos errados, e não estaremos compreendendo o Deus que está fazendo um milagre ao nosso lado. Muitas vezes nós estamos caminhando com Jesus e estamos pensando que Jesus está falando de pão, de coisas. Não, Jesus não está falando de pão que alimenta o estômago.
Mas Jesus está dizendo que Ele é o pão que traz a vida espiritual para cada um de nós. Ele diz que Ele é o pão da vida. Ele diz que é a água da vida. Nós temos que comer e beber dele. Esse é o ensinamento de Jesus. Jesus não está falando do pão que alimenta o nosso estômago, mas Jesus está falando do pão espiritual que alimenta a nossa alma. E para compreender isso, nós temos que compreender quem é esse pão, quem é esta água. Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida. Aquele que comer dele jamais terá fome, e aquele que beber desta água jamais terá sede para toda a vida, e teremos uma vida eterna ao lado dele. Mas é necessário compreender quem é Jesus Cristo, e deixar um coração endurecido se amolecer para compreender. Eu pergunto todos os dias: Senhor, será que o meu coração se endureceu? Será que o meu coração está duro ao ponto de não compreender? Mesmo caminhando ao seu lado tantos anos, será que meu coração se endureceu ao ponto de não entender que o Senhor está comigo? Jesus está indagando, perguntando: vocês estão discutindo sobre pão. Eu não estou falando de fermento de pão, eu estou falando de ensino errado, eu estou falando daqueles que podem matar a sua alma através de um ensino errado. Quantos ensinos estão sendo propagados nas igrejas por aí, ao ponto de matar a alma das pessoas, ao ponto de levar estas almas para a porta larga que leva à perdição, ou seja, cegos guiando cegos para o caminho errado, ensinando errado, fazendo de Jesus um fantoche, fazendo de Jesus um slogan, fazendo de Jesus um banco, fazendo de Jesus apenas um curandeiro. Mas o que Jesus está dizendo para os seus apóstolos: que os seus olhos possam ver e que os seus ouvidos possam ouvir quem eu sou realmente. Que o nosso coração venha se amolecer nessa noite para compreender quem é Jesus. E aqui Pedro, logo na sequência do capítulo 16 de Mateus, no versículo 13, Pedro dá a resposta. Pedro era aquela pessoa impulsiva, aquele que chegava primeiro, aquele que fazia, e foi ele quem deu a primeira resposta. Jesus, vocês não estão entendendo, vocês têm olhos e não vê, vocês têm ouvido, mas não escutam. Aí, logo depois que Jesus indaga eles a respeito de que eles não estavam entendendo, dá o coração endurecido, vem Pedro. Aí eles passaram do mar, chegaram na região da Cesareia, capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Jesus era insistente: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus pergunta: e vocês, homens de pequena fé, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou, e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Aqui eu acho que o coração de Pedro ferveu, porque depois dessa pergunta direta, vocês não estão entendendo quem é que está fazendo o milagre. Eu não estou falando do milagre em si. Multiplicar pães, andar sobre as águas, para mim é fácil. Por quê, Pedro? Quem eu sou, Pedro? Quem eu sou? Isso para mim é fácil. Vocês acham que qualquer um fazia? Não. Se vocês lerem lá no profeta, Elias orou, Eliseu orou, e quem que fez o milagre? Deus. Portanto, se eu estou fazendo milagre, quem eu sou? Pedro responde. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro compreendeu quem era aquele que estava caminhando ao lado dele. Pedro conseguiu compreender que aquele que fazia os milagres era o Messias prometido pelos profetas, era aquele que havia de vir, é aquele que estava prometido, era o Messias tão esperado pela nação de Israel, mas a nação não conseguia compreender, pois o coração ainda está endurecido até hoje. Mas poucos compreenderam, dizendo: Senhor, tu és o Cristo,
Cristo, Tu és o ungido de Deus, Tu és aquele que havia de vir, Tu és aquele que havia de sofrer em nosso lugar, Tu és aquele que veio para trazer salvação a toda a humanidade, para todo aquele que crê. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, Tu és Cristo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que me libertou, aquele que me salvou, aquele que me redimiu, é o Cristo. Portanto, os milagres são coisas fáceis por Senhor, mas o maior milagre foi me libertar, foi salvar a minha alma do pecado e do inferno. Aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que nós venhamos de caminhar com esta certeza. Você que está aqui essa noite, você que está me ouvindo, saiba que o Cristo que você segue, um dia você aceitou Jesus, se batizou, você segue o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, aquele que foi prometido pelos santos profetas que havia de vir. Ele veio, e a maior promessa é essa: Ele irá retornar para buscar a sua igreja. Os sinais estão se mostrando a cada dia, os sinais estão dando prova daquilo que o próprio Cristo disse, que nos últimos tempos nós teríamos o início das dores, pois haveriam guerras, e nações contra nações, pais contra filhos e filhos contra pais. Isso seria o início das dores, e nós já estamos no início das dores, ou seja, tudo aquilo que Cristo disse que iria acontecer, está acontecendo e irá acontecer, e aquilo que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir, pois está próximo o dia que o nosso Cristo, o Filho do Deus vivo, virá buscar a sua igreja, para ir com Ele para a glória, por toda a eternidade. Portanto, amados, não se sinta fraco, não se sinta desprezado, não tenha medo, pois o Deus que faz milagres acontecer, o Deus que faz pão multiplicar, o Deus que faz andar sobre as águas, o Deus que faz cego e surdo ouvir e ver, é o mesmo Deus que irá te guiar até o fim. E Ele fala: aquele que perseverar até o fim, receberá a vida eterna, receberá galardão, receberá recompensa para todos sempre, em nome de Jesus. Que o teu coração e o meu coração venham estar atento, pois o Deus que nós servimos é o Deus verdadeiro. Não tenha vergonha de muitas vezes não ter compreendido até hoje. Os apóstolos também não compreenderam um certo tempo, mas Jesus chacoalhou a vida deles como está chacoalhando a nossa vida, e que nós agora, compreendendo quem é Jesus, que venhamos de viver novidade de vida a cada dia da nossa vida, para honrar e alegrar o nosso Senhor. Amém? Amém. Quero orar pedindo a Deus para que Ele amoleça os nossos corações, que a gente venha compreender o Deus que faz milagre acontecer. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa amolecer os nossos corações a ponto de compreender que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que nós não servimos o Senhor somente pelos milagres, mas servimos o Senhor porque Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, o Cristo, Filho do Deus vivo. É assim, ó Deus, que eu oro em nome de Jesus por toda a Tua igreja, e que os nossos corações endurecidos possam se amolecer para compreender que o Senhor é Deus, que o Senhor é Salvador, que o Senhor é aquele que nos resgatou por um bom preço, em nome de Jesus, amém. E neste momento também, Senhor, quero Te pedir e já encerrar este culto, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, em nome de Jesus, graças a Deus e amém. Amém, irmãos? O culto está encerrado em nome de Jesus. Vão em paz e até domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.